E aí, galera? Boa noite, vamos chegando. Hoje a gente tem uma atividade longa pra gente fazer na live com o Fabrício, beleza? Vamos chegar aí. Enquanto vocês vão entrando, eu vou me preparando aqui pra gente poder organizar. Hoje a nossa live tem três momentos diferentes, tá? Eu vou responder três questões distintas. Não lembro o nome de todas as pessoas, então eu não vou falar o nome delas para não ser injusto. Então vamos aguardar mais um tempinho aí. Por gentileza, avisa a tua galera que a gente vai começar a live, manda um zap aí pro povo, não deixa perder a oportunidade. Eu sei que o povo tá com um monte de ocupação diferente, mas é uma atividade que a gente pode ter bastante aprendizado, então acho que vale a pena compartilhar. Fala aí, Pedrão, beleza, cara? Bem, a primeira, a primeira parte da nossa live diz respeito ao uso de um parâmetro que a gente emprega na prescrição do treino intervalado de alta intensidade, que se chama tempo limite, beleza? Ó, tempo limite. Esse parâmetro ele está associado com o domínio das variáveis mecânicas. Então, tempo limite é uma variável mecânica que a gente utiliza no treinamento intervalado de alta intensidade. Tempo limite, então, é uma variável mecânica que a gente utiliza na pressão do treinamento intervalado de alta intensidade. E ele é utilizado, ou melhor dizendo, ele é empregado, assim, utilizado é um bom termo, inclusive, junto com outras variáveis. Então, normalmente, a gente vai empregar o tempo limite junto com a intensidade associada ao VO2 máximo ou a intensidade associada, por exemplo, à máxima, a velocidade aeróbia máxima, que é uma outra variável também, são outras variáveis que são de parâmetros mecânicos, né? Então a gente tem o tempo limite e tem a intensidade associada ao VO2 ou a velocidade aeróbia máxima. São coisas diferentes. Na próxima live eu já espero estar com a lousa de volta aqui para poder desenhar essas coisas e pontuar de modo adequado. Bem, então, se você não sabe o que é tempo limite e VO2, vou pedir um pouco de paciência aí. Ou você compra aquele livro que está ali, ó. Treinamento intervalado, como dominar a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade, que vai te ajudar a prescrever o treino utilizando parâmetros fisiológicos e parâmetros mecânicos, ok? Então, bem, a gente tem duas informações na mão. A gente tem a VVO2 e o tempo limite. Como a gente usa isso na pressão do tempo do treino intervalado de alta intensidade? Existem diversas formas de organizar, mas a mais simples é a gente organizar o período de esforço com uma duração de 50% do tempo limite. Então, a gente administra o teste, identifica lá qual é o tempo limite e o esforço ele é feito na duração de 50% do tempo limite com 100%
da IVO2 máxima. E a recuperação ou a pausa, ela é feita a também 50% do tempo limite, mas de modo ativo. Quer dizer, normalmente de modo ativo, né? Utilizando também 50% agora da IVO2 máxima. Então a gente tem, neste modo, a prescrição do treino intervalado de alta intensidade, empregando dois parâmetros que são mecânicos: a IVO2 e o tempo limite. A partir desses parâmetros, portanto, a gente prescreve o treino intervalado de alta intensidade de um modo bastante eficaz. Lembrando que são dois parâmetros mecânicos, ok? Então, nesse caso, a frequência cardíaca, a percepção de esforço, são variáveis adicionais de monitoramento de treino, não de prescrição de treino. Então, para quem estava na dúvida aí como utilizar o tempo limite na pressão do treino intervalado de alta intensidade, esse é um dos modos, beleza? Você administra o teste incremental, identifica qual é a duração do tempo limite, e na pressão do ritmo a gente vai trabalhar com 50% do tempo limite no período de esforço e 50% no período de recuperação. A intensidade é 100% da IVO2 e a recuperação a 50% da IVO2, beleza? Então, para quem chegou agora, a gente está na live com Fabrício. Primeiro ponto, então, superadaço. A gente já resolveu os aspectos associados ao tempo limite e a VVO2. Alguma dúvida quanto a isso? Alguém tem alguma dúvida acerca da prescrição usando tempo limite e VVO2? Alguém? Algum ponto específico exclusivamente sobre isso? Se tem joinha é que tá tudo caminhando bem, certo? Aí, fala aí, Zé, tudo bem, cara? Pô, bom demais te ver aqui, meu querido. É um prazer contar com a tua presença, gosto demais do teu trabalho aí, sugiro que o pessoal que tá vendo aí depois dá uma pegada no teu Instagram e te acompanha. Boa, personal. Qual é a quantidade de vezes que faz isso, né? Então, normalmente, a gente vai fazer até a falha, até a fadiga. Isso vai estar associado normalmente com 5 a 7 repetições, ok? Então, não entendi, Alexandre, é isso? Deve ser o Alexandre aluno meu na faculdade, inclusive, né, meu? Amanhã a gente tem aula. Então, o número de séries normalmente está de repetições, melhor dizendo, porque a pressão do treino intervalado utilizando VVO2 e tempo limite não tem séries. Não tem séries, são só repetições dentro de série única. Então a gente realiza o processo de prescrição do treino considerando uma única série que vai até a fadiga. Normalmente a gente trabalha de 5 a 7 sprints no treino de alta intensidade intervalado com características de intervalado longo utilizando tempo limite, beleza? É isso daí, entre 5 e 7 estímulos é um volume adequado. Se vocês quiserem ter um controle melhor desse negócio, aí depois a gente pode falar, acho que já tem live sobre volume no HIIT, né, meu? Aí a ideia é fazer um monitoramento da frequência cardíaca e garantir que o aluno chegue a pelo menos 10, 12 minutos aí próximo de 90% da frequência do consumo máximo de oxigênio, mas a gente usa a frequência cardíaca em função do cotidiano, para a prescrição do volume ideal de treino, considerando o aumento da aptidão aeróbica. Bem, uma outra pergunta que apareceu aqui diz respeito, é engraçado porque são duas coisas, são dois casos reais, tá? Então,
Agora a gente está conversando sobre estudos de casos de pessoas do mundo real, sem ficção, que envolvem um treino intervalado de alta intensidade, para tentar resolver alguns problemas que ocorrem no cotidiano profissional. Bem, um dos caras me mandou umas mensagens falando assim, ó, os meus alunos, quando vão fazer treinos concorrentes, estão passando mal. Então, esse é um baita de um profissional, é um cara super bom. E aí ele começou a dizer, pô, toda vez que eu vou aplicar um HIIT e tal, junto com musculação, os meus alunos estão relatando que dá um pouco de vertigem, tontura, dá uma fechada assim, tá ligado? E os caras estão passando mal. Aí eu quis saber um pouco mais sobre o modelo de esforço e pega essa, então, que é muito comum no nosso cotidiano. Se você é personal, se você treina, esse tipo de situação pode ser bastante frequente, tá? No seu cotidiano. Então, o que acontece? Ele estava prescrevendo treinamentos concorrentes, são aqueles treinos que envolvem normalmente força e aeróbio, né? Endurance e força muscular na mesma sessão. Ele já deu uma informação importante pra gente. Na média, esses treinos estavam gastando 12 quilocalorias por minuto, ou seja, intensidade alta, bem alta. Para vocês terem uma ideia, acima de 7 quilocalorias por minuto já é alta intensidade. Se você não controla aí a quantidade de calorias que o teu aluno gasta no treino, não tem problema. Mas é um marcador bastante legal para a gente avaliar se o esforço está sendo em intensidades altas ao longo da sessão. E aí a gente calcula a intensidade média a partir da quantidade de quilocalorias no minuto. É uma baita variável top assim, para a gente poder ir acompanhando a performance do nosso aluno ao longo do tempo. Então, esse personal chegou para mim e falou, Fabrício, o lance é o seguinte, eu estou aplicando um treino que é intervalado de alta intensidade. Esse HIIT, os caras fazem normalmente 6 sprints ou um pouco mais de sprints. Esses sprints duram 30 segundos e as recuperações são de 15 segundos, ou seja, relação de esforço-pausa de 2:1, beleza? 30 de esforço por 15 de recuperação. E durante o período de esforço, eles passam predominantemente com frequência cardíaca acima de 80% da frequência cardíaca máxima. Então, se você souber qual é a frequência cardíaca de limiar anaeróbio, você já tem um indicativo aí de que esse valor está dentro do que a gente considera de alta intensidade. Eu já dei essa dica outras vezes, vou reforçar agora. Se você está fazendo um 30-15, nesse 30-15 é importante saber que o período de esforço, se for a prescrição acontecer por variáveis mecânicas, deve estar próximo aí de 105 a 115, idealmente 110% da IVO2 máximo. Se você não tem ideia do que eu estou falando, tem um livro top ali que vai super te explicar HIIT, como dominar a pressão do treino intervalado, fabricioboscolo.com. Até podia deixar aqui, né, meu? Eu não sei fazer merchan, cara, é embaçado. www.fabricioboscolo.com. Aí tem uma paradinha assim, ó, a gente posta, clica nela aqui, fixar comentário. Aí, ó, fica top. Então, aí o que acontece? Esse cara, ele estava relatando então que os seus alunos estavam se sentindo mal, porque depois eles faziam esse 30-15, ficavam com os valores altos de frequência cardíaca, aí ele saía do 30-15 e ia para um treino na musculação de bisete. Esse bisete envolvia exercícios multimonoarticulares para o mesmo grupamento muscular, normalmente 2 exercícios de empurrar, 2 exercícios de puxar, 4 a 6 repetições, com ênfase na fase excêntrica. E depois o treino intervalado aí era próximo de 25 minutos,
num 30-15 no delta 50, que é um outro parâmetro que a gente usa de pressão de treino intervalado de alta intensidade. Esse caso ele é bastante comum, e quando a gente fala de treinamento concorrente, a literatura ela é bastante consistente em dizer que não existe diferença de efeito de ordem. A gente chama de efeito de ordem. O que é efeito de ordem? O que vem antes? Efeito de ordem. O que vem antes? Ou o que deve vir antes? Né? Efeito de ordem. O que deve vir antes? Aeróbio ou musculação? Aí o que a literatura indica? Que não há diferença, não há efeito de ordem para diferentes variáveis. Por exemplo, emagrecimento não tem efeito de ordem. Tanto faz fazer aeróbio antes quanto fazer força antes. Para hipertrofia, normalmente não tem efeito. Os estudos que mediram desfecho hipertrófico com treino concorrente não conseguiram detectar efeito de ordem. Para força de membros superiores, também não tem efeito de ordem. Só existe o efeito de ordem no treino intervalado e força, né, no treino concorrente, para força de membros inferiores. Normalmente, quando a gente coloca aeróbio antes de musculação, diminui os ganhos de força para membros inferiores em função do efeito de ordem. A partir desse arcabouço teórico, a gente tem algumas evidências, portanto. A primeira delas, é que existe algum tipo de informação mostrando que, pelo menos para força muscular, vale a pena a gente inverter o que havia sido feito, né? Primeiro aeróbio, depois força. E essa foi a minha indicação para esse personal. Eu falei, faz o seguinte, mantém o treino, não muda os estímulos, só troca a ordem. Faz força primeiro e depois faz o treino aeróbio. Porque o que acontece? Nos estímulos intervalados de alta intensidade, a gente utiliza, dependendo do modo como a gente entra, a gente já tem um componente aeróbio grande nesse modelo de esforço, mas como a intensidade está alta, existe a elevação substancial do HER da atividade simpática. Então tem uma quebra muito acentuada de carboidrato logo no começo da sessão. E aí depois, quando entra no treino de força, que também vai continuar exigindo muito do carboidrato, e obviamente a gente vai ter outras vias sendo utilizadas, glicólise anaeróbia e hidrólise de ATP e fosforilação de fosfocreatina. Então eu cheguei para esse cara e falei, faz o seguinte, inverte a ordem. Coloca primeiro força, que vai te ajudar, a usar predominantemente vias anaeróbias, tanto lática quanto alática, para o treino de musculação. Essa concentração alta que a gente vai gerar de lactato nesse modelo de esforço, aí quando você entrar no treino intervalado de alta intensidade, além do treino intervalado de alta intensidade, ter a capacidade de utilizar lipídio, dependendo do pool energético que a gente está, vai utilizar predominantemente carboidrato na sua manutenção. Mas como o treino de força gerou muito lactato, a gente consegue depois ficar utilizando esse lactato como substrato energético. Então, a gente continua tendo quebra de glicogênio para poder alimentar a glicólise, tanto a lática quanto lática, mas o lactato que foi produzido no treino de força vai acabar sendo utilizado e oxidado na mitocôndria das fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, predominantemente fibras do tipo 1, na mitocôndria. Então, o que acontece? Em suma, o que eu falei? Cara, inverte. Coloca primeiro a musculação e depois coloca o treino intervalado de alta intensidade. E voa lá. Os sujeitos começaram a parar, pelo menos foi
É... Pô, velho, depois eu faço essas merda aí. E aí, então, o cara me relatou que, bom, até o presente momento, aparentemente deu certo. Ou seja, que eu tenho visto no meu cotidiano aqui no laboratório, nossos estudos e nos treinos? Se você meter um intervalado de alta intensidade de verdade, depois do treino intervalado de alta intensidade, é ruim de fazer treino de força, saca? A gente tem um déficit energético bastante alto e o rendimento no treino de força subsequente é prejudicado. O contrário também é verdadeiro se a gente for utilizar o mesmo segmento corporal. Mas se a gente trocar os segmentos corporais, o impacto não é tão grande, saca? Então dá para você fazer um treino de força para membros superiores pesado e aí depois entrar no intervalado de alta intensidade para membros inferiores. Isso é uma estratégia que diminui a reatividade simpato-vagal, o aumento exacerbado do componente parasimpático, o impacto metabólico no uso de substratos energéticos e, consequentemente, a disponibilidade de energia para manutenção do exercício físico. Então está resolvido este segundo caso, beleza? Um tempo atrás, aqui na linha, um cara acabou de perguntar sobre estado febril pós-treino intervalado de alta intensidade, ok? Isso não acontece só no HIIT, cara. Em qualquer modelo de esforço que você trabalhe em alta intensidade, dependendo do teu empenho nas atividades, da tua capacidade de... É isso aí, Alexandre, tá certo. E da tua capacidade de se manter em esforços em alta intensidade, a gente tem, após os esforços em alta intensidade, uma elevada migração de glóbulos brancos que vão estar associados à regeneração tecidual, né? Tem muita lesão muscular, tem muito desgaste fisiológico, e dependendo do modelo de treino que realiza, o estado febril subsequente é presente. Então, normalmente, diminuir um pouco a intensidade, fazer uma progressão um pouco mais tranquila, mais espaçada, pode ajudar a reduzir esses episódios. Mas eu me lembro claramente que em vários momentos da minha vida, tanto nos treinos de judô, os treinos de remo e fazendo treinos de sprint, musculação, dependendo do quanto a gente imprime de intensidade, a gente pode ter esse estado febril pós-esforço, sim. Antes da gente ir para o último caso, tem outras duas perguntas aqui. A primeira, deixa eu ver. O Alexandre perguntou se o tempo que passa acima de 90 é um bom parâmetro. O Nathan disse que ele coloca membros superiores em HIIT longo ou curto. O HIIT após o treino de força, eu já disse que está certo isso. Quando ele trabalha membros inferiores, coloca o HIIT após membro inferior ou um treino aeróbio de leve a moderado. Depois de membro inferior, ideal colocar um aeróbio leve moderado mesmo, não colocar intervalado de alta intensidade. Se for colocar intervalado de alta intensidade, optar por treino de sprints intermitentes e considerando o volume total. Spinelli, tu me perguntaste sobre se é comum dar dor de cabeça após 3, 4 horas. Cara, não é comum, tá? Isso pode acontecer, mas não só com o treino intervalado, obviamente, mas não é um efeito comum por causa do exercício. Vale a pena tomar um pouco de cuidado, investigar com mais calma e identificar a gênese do problema, beleza? A gente tem Coach Vitor... Espera aí. O Ale tá perguntando se fosse um HIIT seguido de um treino de core, o que seria mais adequado no fator de ordem?
Cara, não tem efeito de ordem entre esses dois modelos de esforço, tá? Inclusive, algumas vezes, a gente fez um mestrado aqui que até juntava entre séries de HIIT, a gente fazia esforços para a região central do tronco. Então a pessoa fazia 4 sprints na bike, aí recuperava, e quando recuperava destes 4 sprints, recuperava fazendo exercícios para a região central do tronco, né? Ponte, prancha lateral, hiperextensão lombar. Aí voltava numa segunda série, continuava fazendo os exercícios para o core, fazia a terceira série, e assim sucessivamente. Não tem nenhum tipo de restrição você fazer antes ou depois, bem como nos intervalos de recuperação, beleza, cara? O Vitor tá perguntando qual é o melhor modelo de treino intermitente no remergômetro. Cara, tua pergunta não tem resposta. O remergômetro é meio de treino, não é método. Então tu pode organizar todos os modelos de treino intervalado no remergômetro. Intervalados curtos, intervalados longos, sprints repetidos, sprints intermitentes, com diferentes intensidades, relações de esforço-pausa sem problema algum. Aqui no projeto de remo a gente utiliza, eu já orientei mestrado usando vários modelos de treino intervalado no remergômetro, então é só pegar no meu Lattes lá que tem as produções. Então não existe melhor. Melhor é o cara fazer um exercício que ele tenha prazer, que ele gosta de se manter em atividade, se manter ao longo da vida com qualidade, responsabilidade e eficácia. O Dalgo está perguntando até que ponto a pressão de pulso é considerada risco em hipertensos. A diferença da sístole para diástole no efeito agudo, no HIIT. Cara, o lance é o seguinte, no treino intervalado de alta intensidade, a gente tem estudos agudos e crônicos que investigam o efeito hipotensor pós-esforço em hipertensos e pessoas saudáveis, tá? Então, as únicas observações sobre treino intervalado de alta intensidade para hipertensos são as mesmas orientações para outros modelos de esforço. Tem os padrões que eu não lembro de cabeça, de restrições relativas, restrições absolutas, para a gente realizar a prescrição do exercício físico e, obviamente, o monitoramento da carga de treino, considerando inclusive o duplo produto. Então, existem esses parâmetros de monitoramento, mas isso não é impedimento, via de regra, para indivíduos que têm hipertensão arterial, tá? Os estudos com hipertensos têm observado tanto um efeito hipotensor agudo no treino intervalado, como um efeito hipotensor crônico do treino intervalado de alta intensidade. A gente acabou de rodar agora uma meta-análise, a Ju fez um estudo muito legal, e a gente observou que o treino intervalado de alta intensidade gera efeito hipotensor crônico em hipertensos, tanto na pressão sistólica quanto na pressão diastólica. E na pressão diastólica o efeito é superior ao contínuo moderado. Os dados são muito legais. A magnitude não é muito alta, mas o impacto clínico dessa magnitude elevada é assustador. Para vocês terem uma ideia, em relação ao contínuo moderado, o intervalado gerou aí perto de 2 milímetros de mercúrio de superioridade. Parece pouco, obviamente, mas diminuições de 2 milímetros de mercúrio estão associadas a reduções próximas de 15% na chance do cara ter um AVC. Então, o impacto clínico é bastante alto do efeito do treino intervalado em hipertensos especificamente, tá? Bem, a Yasmin está aí ansiosa para o curso de multimodal. É verdade! Aqui na ESEF, na UFPEL, eu peguei hoje, tá lá na ESEF mesmo, a programação, e o diretor me escalou para dar um curso. Eu vou dar um curso de treinamento multimodal aqui na ESEF, em Pelotas. Se você não tiver aqui, não tem problema. Eu estou finalizando um curso online de treinamento multimodal que tá, cara, animal. São 4 módulos diferentes, 4 aulas diferentes, com um e-book junto, e acho que vai ser muito massa, assim.
A gente tem uns dados agudos e dados crônicos que são inéditos e eu vou começar a compartilhar essas informações em breve. Então, eu também estou bastante ansiosa pelo curso, Yasmin. Vamos ver o que dá lá na ESEF, meu. Vai ser bem legal. Gosto demais desse lugar que me recebeu há 10 anos. Faz 10 anos que eu estou aqui em Pelotas. Bom, a gente vai... O Alexandre perguntou um negócio legal, meu. O que é aquela carga arbitrária que tem na minha planilha? O treino intervalado de alta intensidade, ele pode ser considerado a partir de diferentes parâmetros. O problema é que muitas vezes a gente perde a mão nas comparações porque eles têm tempos de esforço e de recuperação e cargas de esforço e recuperação diferentes. Então aqueles gráficos de carga arbitrária servem para a gente avaliar qual é a progressão do treino intervalado ao longo das semanas para identificar um crescimento entre 4 e 5 semanas e períodos de recuperação com a troca da carga. Então, normalmente a gente considera para aquela equação a duração e a intensidade dos esforços e da recuperação, beleza? A gente tem, então, o terceiro caso de hoje. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda aqui Bom, tem mais uns 15 minutos, vai dar tranquilo para a gente trabalhar. A gente tem a seguinte situação, ó. Um sujeito praticante de musculação fazendo um 30-30 na bike, começou a passar mal, sentir tontura, e aí eu pedi algumas informações adicionais. Então, assim, o que acontece? O cara fazia um 30-30 na bike, não tá claro qual é a intensidade do esforço, isso é um problema, né? Então, a gente tem que considerar, na pressão do treino intervalado, algum critério objetivo para identificar se a carga está adequada ou não. E a recuperação era ativa na corda naval. Então, aparentemente, a gente não treina o que é massa. O cara fazia 30 segundos de esforço na bike e fazia uma recuperação ativa utilizando corda naval para o segmento superior. Então foi esse pano de fundo. No treino intervalado, o cara fazia 8 sprints, ou seja, dava 4 minutos, né, de esforço. Nesses sprints, eram 2 séries. Então, tinha uma série de 8 sprints, 8 minutos de treino, comi bola aqui. Tinha uma série de 8 minutos, aí descansava 5 minutos e mais 8 minutos. Então 8, descansa 5 mais 8. Na metade do segundo bloco de 8 sprints, esse aluno começava a passar mal. O que o professor identificou aqui? Primeiro, IMC normal, praticante de musculação, sem problema cardíaco. E na segunda série do treino, nossa, agora tem um monte de coisa aqui, peraí. Vou travar aqui as perguntas para depois trabalhar com elas, tá? Na segunda série de esforço, o aluno começa a sentir mal, passar tontura, e o professor notou um negócio muito curioso, que é, quando está na recuperação, aumenta a frequência cardíaca. E quando está no esforço, a frequência cardíaca diminui. Bom, vamos lá. Primeiro, é normal acontecer isso, saca? No treino intervalado curto, num HIIT curto, a resposta da atividade simpática, ela tem um lag, tem um atraso. Então, primeiro você faz o esforço, depois você faz o esforço, ela começa a aumentar. E, obviamente, quando você parou de fazer, ela começa a elevar. Aí quando o teu corpo começa a diminuir a frequência cardíaca, a frequência ventilatória, porque está equilibrando as demandas de O2 e CO2, aí você começa um novo esforço. Então está diminuindo e você está começando um novo esforço. Esse é o problema da prescrição com base em frequência cardíaca para intervalado curto. Então, não dá para considerar a frequência cardíaca na prescrição de intervalados curtos. Ela serve para o monitoramento de intervalados curtos, não para prescrição.
o ato desse cara passar mal pode ser decorrente de vários aspectos. O primeiro componente depende de qual que é a capacidade dele de buffering, a capacidade que ele tem de tamponamento. Porque como ele vai ficar com um meio muito ácido, de modo muito rápido, pode ser que essa sensação ela seja bastante exacerbada se a aptidão aeróbia não for muito alta. Ao aumentar a aptidão aeróbia, a gente melhora a capacidade de tamponamento, consequentemente remove mais rápido o íon H+, e não tem um pH que diminui muito. É importante dizer que essas diminuições de pH são muito sensíveis, bastante pequenas, e o impacto delas não é muito elevado. Normalmente, esse cara pode estar começando a passar mal por alguns motivos. O primeiro motivo... Lelezinha? Vem cá, Lelezinha, me dá um beijo de boa noite. Já que eu ouvi tua voz. Fala oi pro pessoal. Oi, gente. Tomou TT já? Não? Tá com soninho? Fala pra ele assim, eu tô com soninho. Eu tô com sono. Quem vai querer dormir agora? Eu. Quem? Eu. Quem? Me dá um beijo então de boa noite. Tchau, gente. Boa noite, Deus abençoe, viu, meu amorzinho? Te amo. Então, o que acontece? No treino intervalado de alta intensidade, um dos pontos que pode estar pegando, é essa recuperação de 5 minutos entre blocos. A minha sugestão nesse cenário é, primeiro, avalie se a intensidade dos blocos de 30 segundos não está muito alta para o cara. Me parece que não deve ser esforços supramáximos, tá? Não deveria ser. Se está sendo, está errado aí já. A gente deveria trabalhar com esforços próximos da IVO2 nesse cenário. Além disso, um outro componente é mexer na relação de esforço-pausa. Por exemplo, colocar 15 segundos de esforço e 45 de descanso, ou 20 de esforço e 40 de recuperação. Isso facilitaria a recuperação dentro da mesma série. E aí tem um elemento subsequente. Esses 5 minutos entre blocos está muito longo. Normalmente, a gente trabalha com recuperações entre blocos de 2 a 4 minutos no máximo. Preferencialmente com recuperações ativas. Então o cara fez o esforço e tal, na recuperação ele continua fazendo uma caminhada. Porque se ele parar, deitar no chão, colocar as pernas para cima, a gente tem um processo de isquemia e reperfusão muito forte. Somado a esse processo de isquemia e reperfusão muito forte, a gente tem uma diminuição muito brusca da atividade simpática, um aumento do sistema parasimpático, da atividade do sistema parasimpático muito grande, e isso pode começar a dar náusea, vontade de vômito e tontura. Então eu adotaria esses 2 procedimentos, tá? Primeiro, 3 na verdade. Diminui um pouco a intensidade do esforço, dos 30 segundos, dentro da primeira série. Esse é o primeiro aspecto. Se isso não for suficiente, troca a relação de esforço-pausa. Ao invés de 1 para 1, 30 por 30, coloca 1 para 2 a 1 para 3, 15 por 45 a 20 por 40. E vê como responde esses blocos de esforço. E aí, mexe na recuperação entre séries. De uma recuperação, não disse se era ativa ou passiva, de 5 minutos, uma recuperação um pouco menor e ativa, com a segunda série de esforço e intensidades próximas da IVO2, considerando o período de atividade. Quanto ao aumento dos BPMs na recuperação, fica tranquilo que isso não é o mais importante, tá? Isso é comum nas respostas ao treino intervalado de alta intensidade. Então, foram 3 casos diferentes que a gente discutiu aqui. A gente discutiu como prescrever treino intervalado utilizando o tempo limite, tá aqui. A gente discutiu sobre efeito de ordem no treino intervalado de alta intensidade. Eu expliquei a forma de prescrição. E o terceiro caso é de um sujeito passando mal aí, fazendo HIIT. A minha sugestão é mudar a relação de esforço-pausa dentro das séries, observar o período de recuperação diminuindo a duração
e preferindo recuperações ativas de baixíssima intensidade, caminhada leve, enfim, coisa dessa natureza, beleza? Então esses são os nossos pontos e agora eu vou pegar as perguntas aqui para dar uma respondida. Vamos lá. Eu não tenho artigos no meu site sobre HIIT hipertenso, eu estou terminando um curso agora de treino intervalado para populações especiais. Referência... O cara tá me perguntando aqui sobre referência do escritor para essa cross-training. Ah, Diegão, isso aí é uma briga, cara. Na minha opinião, você vai conseguir usar cross-training como descritor, mas functional training vai ter algumas coisas também, tá? Se você for fazer uma busca no PubMed. Léo, que legal que você gostou, cara. Eu gostei muito da experiência no Rio, meu. Foi bem legal. Caraca, não tá subindo aqui, ó. O Neto tá dizendo que sente uma dor na clavícula. O personal tem aumentado o peso de forma gradativa, o que pode estar ocasionando. Tem umas 2 semanas. Não tenho a menor ideia. Eu seria irresponsável se eu colocasse qualquer diagnóstico aqui do teu caso, Neto. Lamento. Eu já tive coisas semelhantes, mas eu não posso levantar as hipóteses nesse momento, meu. Aqui tem um cara que falou, o William. Pá, William, sabe que isso daí é muito comum. A gente acha que a diminuição na glicemia acontece no treino intervalado. Você já mediu a glicemia no treino intervalado de alta intensidade? Porque eu tenho investigado isso aí faz uns 15 anos e sempre nas sessões de treino intervalado a glicemia aumenta, ela não diminui não. O cara tá passando mal e a glicose tá alta. Isso na minha opinião e de outras pessoas, isso é lenda urbana. Achar que teve queda glicêmica na realização do treino intervalado, isso tá fazendo o cara passar mal. Isso é mito, viu, meu? O Spinetta tá perguntando quantas vezes é recomendado fazer HIIT. Cara, tua pergunta ela é genérica demais. Para quem, quando e como. Manja? São questões que a gente deve ter em mente antes da determinação. De qualquer sorte, para matar mosquito com uma bazuca, entre 2 e 4 sessões semanais, ok, não tem problema nenhum. O André, ou Andrei, falou do defeito de ordem. Os estudos que fizeram essas revisões, eles normalmente não consideram exclusivamente o modelo de exercício nas meta-análises, tá? Existe aí uma discussão sobre bike ou corrida, saca? Que eu até concordo em parte. Normalmente, fazer corrida vai gerar um impacto maior que fazer bicicleta no treino concorrente, no sentido de ter que necessitar um período de recuperação superior. Então, tem inclusive a orientação lá do artigo do Jacob Wilson, que quem conhece esse cara dá risada dele, falando que deve preferir colocar bike ao invés de esteira, no máximo 20 minutos e blá, 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 blá. Mas na verdade, assim, se o cara estiver confortável em correr, for corredor, para que eu colocar bicicleta? Mas não faz muito sentido. Mas ok, eu concordo que na maior parte das vezes colocar bicicleta é melhor do que colocar esteira. Mas isso não é consenso não, cara. Bom, então a gente chegou ao final aqui, ó. Não tem mais perguntas, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação. Na próxima quarta-feira a gente toca com outro tema na live com o Fábio. Opa, tem pergunta aqui, ó. 2 minutos e 85 da frequência, recuperação de 1 minuto a 60 na corda. Sim, Júnior, ficaria interessante, cara. É um bom modelo de esforço. O Jalber tá perguntando na corda naval como a gente faz ajuste de intensidade. 2 formas diferentes. Ou a gente trabalha de modo... Ou a gente trabalha de modo all-out, considerando as relações de esforço-pausa. Se você não tem a planilha sobre periodização no HIIT, agora é a hora.
Sexta-feira ela sai do ar, eu vou tirar, eu ia aumentar o preço, mas eu não vou fazer isso. Eu vou tirar ela do ar, então tem um modelo lá de periodização do treino intervalado utilizando corda naval. O primeiro caminho é usando a modelagem com esforços ao alt, e a outra forma é com base num teste incremental baseado em BPM, que a gente administra o teste incremental com o ritmo de batida da corda no chão e depois prescreve a partir do BPM, né, do ritmo de batida da corda. Se você não tem a planilha de periodização do ritmo, você já está atrasado no processo. Ela tem 7 planilhas diferentes, o arquivo, mais de 8 planificações, são mais de 50 meses periodizados de treino intervalado de alta intensidade, que a prescrição pode ser individualizada por parâmetros mecânicos ou fisiológicos. É só entrar lá na minha bio no Instagram, clicar no link ou nos stories preferidos lá, que vai direto para o site. Só fica no ar até sexta-feira agora, meu. Campinas, como eu gosto desse lugar, rapaz. Puta merda, viu? Darlan, vou deixar salvo sim, fica tranquilo, cara. Felipe Dutra, professor, para emagrecimento, existe uma forma mais sensata de progredir o HIIT? Felipe, boa tua pergunta. O processo de emagrecimento ele é complexo, multifatorial, epigenético e transgeracional. Então, não é o treino intervalado que vai resolver esse problema. O que a gente faz, o que eu tenho aqui de material, depois de analisar todos os estudos que prescreveram HIIT para o emagrecimento, quais são aqueles estudos que geram as maiores taxas de perda de gordura corporal. Então eu peguei diferentes estudos, considerei nesses diferentes estudos quais eram estas intervenções, e aí eu montei um processo progressivo também de como aplicar o HIIT especificamente considerando o emagrecimento a partir da sua complexidade de organização estrutural. Esse material eu tenho, daqui a pouquinho ele já sai aí também, então fica ligado no meu perfil porque a gente pode otimizar a contribuição do exercício físico, né? O Natan, não sei que teste está falando, tá? Então, infelizmente, eu não posso te ajudar. Jalber, se tu tens, olha lá na planilha, porque lá tem um quadradinho explicando a progressão do teste detalhadamente. Beleza? E embaixo tem 2 linhazinhas também explicando a progressão. Ao identificar o BPM usando o metrônomo, você observa qual é a IV ao pico e a partir da IV ao pico prescreve com base na cadência, né, dos BPMs. Se tiver dúvida adicional, me dá um toque que eu tenho uns vídeos que eu gravei para tirar dúvida de um outro camarada e eu posso te passar também. Galera, um abraço forte do Fabrício e até a próxima semana. Fui!